E o secretário de Administrações Regionais, Luiz Eduardo Borgo, já está aqui presente. E a gente o convida, então, para que faça a apresentação das suas demandas aqui na audiência. Bom dia, vereadora Chiara, que preside essa audiência pública, vereadora Thelma, os assessores, bom dia a todos os professores, pesquisadores, alunos e aos presentes aqui nesta manhã. Meu nome é Eduardo Borgo, sou secretário das Administrações Regionais da Prefeitura de Bauru. Tive uma passagem de 1 ano e meio aproximadamente na Diretoria de Limpeza Pública da Indurb, o qual deu para ter uma visão muito boa da limpeza da cidade. Tá? Quando a vereadora Chiara me passou que iria ter esse projeto, essas audiências, essa parceria, a primeira coisa que me veio na cabeça foi uma ferramenta que pudéssemos criar para colocar à disposição da população para ela levar essas demandas. Tá? Para quem não sabe, a Secretaria das Administrações Regionais, ela trabalha com mais da metade da zeladoria da cidade, de limpeza de mato, entulhos, essa parte de zeladoria. E trabalha também com Bauru em Ação, que é um movimento que nós temos uma vez por mês aproximadamente, que levamos mais de 20 serviços à comunidade, desde a aferição de pressão arterial, corte de cabelo, as próprias secretarias atendendo essa população. Nós trabalhamos também com o orçamento participativo, tá? Que é uma ferramenta bastante legal aí, que ele é deliberativo. O orçamento participativo ele foi criado em 2005 pelo então prefeito Tugan Gerami, só que ele passou a ser deliberativo nesse ano, nessa gestão. Alguns problemas foram encontrados, porque nós temos R$2 milhões nesse biênio do mandato dos delegados do orçamento participativo. Próximo biênio vão ser R$4 milhões, dividido entre 13 regiões da cidade. Tá 153 mil por cada região, e a região de Tibiriçá fica com 152 mil. O primeiro problema que teve nessa parte deliberativa seria apontar as demandas. Então, cada região indicou em torno de 40, 50 demandas, que isso é interessante. Tem no site, inclusive, viu, Chiara, da Prefeitura, com essas 40, 50, que vai de tudo, desde a construção de centro comunitário, campo de futebol, até tapa-buraco, mudança de mão de uma via pública, ônibus. Então, tem várias demandas ali. Ali a gente tem um raio-x, tá, do que a população precisa em cada região da cidade. E aí foram eleitos os delegados, tá, dentre esses participantes de cada região, e os delegados indicaram as principais demandas. E é aí que a gente está trabalhando. Tá? A tendência é aperfeiçoarmos agora para o ano que vem, para ver dessas demandas o que encaixa, o que está dentro desse dinheiro, o que é possível a Prefeitura fazer. Das várias dificuldades que nós temos, vereadora, eu vou focar em uma que eu acho que vale tanto para a SEAR e daria para estender para todas as outras secretarias. Por quê? A Secretaria das Administrações Regionais está sendo feita uma reformulação no organograma, e a tendência é que ela vire a Secretaria Municipal das Subprefeituras, tá? Que é um plano de governo do atual prefeito para a descentralização da administração pública. Então, na verdade, ela pega um pouco de cada secretaria. Mas se eu for passar, por exemplo, o que a gente precisaria em RH, em parte de logística, eu acho que cada secretário está passando. Eu vi agora o Ricardo de Obras falando da dificuldade de buracos, né, de indicar os buracos. Nós também fazemos tapa-buracos. E uma das dificuldades é identificar quem que faz aquele buraco. O cidadão não sabe, nós sabemos. Mas você encontra um buraco na rua, você não sabe se é um DAI que fez aquela escavação para consertar uma galeria, ou se é um buraco, por exemplo, um pouquinho maior, um pouquinho mais complexo, que aí é obras que tem que entrar para tapar, ou se é SEAR, que já é aquele buraco mais superficial. Mas o cidadão não precisa saber disso, a partir do momento que chega para a gente define. Mas o principal que eu vou passar para vocês, eu tinha entrado em contato até com a Unesp recentemente, seria o desenvolvimento de um aplicativo. Hoje, o que acontece? Na parte de limpeza, de capinação, de zeladoria da cidade.
Hoje, o que acontece? O cidadão ele vê um mato ali, um terreno sujo, com algum problema. Ele acaba entrando em contato com vereadores, com a imprensa, liga na prefeitura, tem ouvidoria, Facebook, às vezes entra em contato direto com o secretário, com assessores. Tem várias maneiras de chegar ao poder público, mas, na verdade, seria interessante que ele tivesse na cabeça uma forma, tá? É aquela história que cachorro com muito dono, às vezes. Então, o que nós pensamos? Se desenvolvesse um aplicativo simples, prático, quanto mais dificuldade, quanto mais acessos você tiver, você dificulta. Nós estamos entrando numa fase de comunicação, onde as pessoas estão tendo voz, tá? E às vezes a gente percebe que ela chega para resolver um problema, ela não consegue, é muito mais fácil para ela, às vezes, exteriorizar essa reclamação dela, essa insatisfação dela, do que, às vezes, correr atrás para resolver o problema. Então, ela vai para as redes sociais, ela reclama, ela xinga, ela fala mal, e esse problema não chega até a gente. Nós temos, acho que, mais de 700 praças em Bauru, aproximadamente 4.000 terrenos públicos e quase 40.000 terrenos particulares. Tem uma lei, inclusive, que foi aprovada por esta casa aqui recentemente, que está sendo, acho que vai ser promulgada agora, o decreto já está pronto, para a limpeza de terrenos particulares, onde é identificado o problema. Se o proprietário ele não fizer a limpeza, ele vai ser notificado, tem 15 dias para ele limpar. Não sendo limpo esse terreno, vai ser aplicada uma multa, e depois a prefeitura ela vai poder contratar uma empresa, que já está em processo de licitação, está sendo fez o termo de referência, muito obrigado, e está fazendo uma pré-cotação para ir para a licitação, para nós licitarmos uma empresa ou outras empresas que vão fazer essa zeladoria da cidade. Então, vocês imaginam, 3.000 terrenos públicos, quase 40.000 terrenos privados, 700 praças. Muito espaço que a população tem. Qual seria a ideia? E eu já conversei, o senhor é da Unesp? Quem que é da Unesp? O senhor? Eu conversei com uma pessoa da Unesp, me indicaram o Igor, que trabalha, ele já conversou comigo, até aguardei uma resposta dele, acabei eu não sei se ele está, acho que, conversando com outros diretores, com outros professores, mas o mais importante para a gente, tá? Sendo pragmático, sendo objetivo mesmo, que eu acho que se der certo isso aqui já valeu tudo. Seria um aplicativo simples, tá? Aonde tivesse nas redes, né, para as pessoas baixarem, que a pessoa usasse um sistema de georreferenciamento e chegasse na frente de um terreno, por exemplo, o terreno está lá com mato alto, com pedra, que ele pegasse, ele apertasse uma vez para abrir o aplicativo, na segunda vez ele tira uma foto, na terceira vez ele manda para a prefeitura. Ponto. O papel do cidadão está aí. Se dificultar, porque quando você fala assim, mas entra no site da prefeitura, acione a ouvidoria, e é difícil. Tá? Não custa, nós temos direitos e nós temos deveres na Constituição. Mas numa fase onde a informática, onde a facilidade de acesso é muito grande, eu acho que os senhores percebem, até acho que na internet, quando a gente vê, às vezes, um texto muito grande, é tanta informação que a gente tem na cabeça, que às vezes a gente não tem muito tempo para ficar desenvolvendo. Então, um aplicativo muito simples, fácil, que poderia ser usado pela população das diversas classes sociais, de nível de intelectualidade, aonde apertaria um botão para ligar o aplicativo, um para tirar foto e um para mandar. Esse sistema, usando georreferenciamento e estando conectado com toda a base de dados da Prefeitura Municipal, tá? Principalmente indicando a localização dos terrenos, proprietários e o tamanho desse terreno. Tá? Ele já acionaria, pelo sistema de geoprocessamento, o próprio sistema ele identificaria a metragem desse terreno, se esse terreno é particular ou privado. Eu não entendo dessa parte de tecnologia da informação, de ciência da computação, mas acredito que não seja nada muito complexo. Tá? A partir do momento que essa foto foi para o sistema identificaria automaticamente a localização, o posicionamento geográfico desse terreno, identificaria, estando conectado com a base de dados da prefeitura, tá, de todos os terrenos, se esse terreno é particular ou se é público. Sendo público, já entraria
no nosso sistema da Secretaria para nós realizarmos esse serviço. Sendo particular, seria expedido automaticamente uma notificação para o proprietário do terreno com os termos da lei. A metragem, quanto custa, qual o prazo que ele tem, e nós faríamos essa notificação. Tá? Através desse sistema, o próprio fiscal depois ele poderia alimentá-lo, ou a empresa, ou a SEAR, ou a Endurbe. Olha, o terreno foi limpo? Foi. Então vai ter uma fiscalização, ele vai lá na segunda etapa do processo, que aí poderia ficar com a prefeitura, bateria uma foto, alimentaria o sistema, e até pelo direito à informação que as pessoas têm, está deixando todo esse trâmite público, para as pessoas saberem quem está sendo notificado, como é que está sendo feito o procedimento. Não limpou o terreno, tá? O próprio fiscal alimenta o sistema, seria expedida uma multa, tá? A empresa entra, faz a limpeza. A empresa vai, alimenta o sistema, com a foto fazendo a limpeza, e automaticamente esse sistema, no que ele recebeu essa informação que o processo, que o terreno foi limpo, expediria a taxa. Tá? Porque por essa lei tem 15 dias para limpar. Não limpou, multa. A prefeitura vai lá, limpa direto ou através de empresas terceirizadas. Fez esse serviço, a taxa que seria cobrada, que é uma contraprestação de serviço, é completamente legal e foi aprovada nessa lei recentemente. Então, eu acho, gente, que esse sistema, para vocês terem uma ideia, há algum tempo eu passei na prefeitura, tinha uma empresa que foi lá, acho que conversar com uma secretária para fazer uma apresentação de uma plataforma dessa. Era mais complexa, tá? Eles tinham vários sistemas para identificar, inclusive, árvores, e pode ser estendido, não só para terreno. Você pode estender isso aí para árvores que precisam ser podadas, buracos da rua, tá? Vocês podem levar. Mas um aplicativo desse aí chega a custar, às vezes, R$1 milhão. E é difícil para a prefeitura, acho que para as prefeituras do Brasil hoje, você pegar um dinheiro desse. Existe a necessidade de tecnologia e, com o tempo, esse dinheiro vai ser pago. Porque a otimização de serviço que nós teríamos, tá? E o atendimento à população, a satisfação. Por um lado, a logística que nós teríamos, que deixaríamos de gastar, às vezes, dinheiro indo indevidamente no lugar. Você consegue ver as prioridades, tá? Dentro das informações que nós temos e o que nós podemos fazer, a gente sabe se aquele terreno, por exemplo, é mais urgente de fazer do que daqueles. O interessante seria que fizéssemos todos, conforme a necessidade. Mas, como eu falei, a quantidade de terrenos particulares, públicos e praças, nós trabalhamos hoje com mais de 90% do nosso efetivo com reeducandos. Tá? É uma mão de obra boa, uma mão de obra barata e cumpre a lei de execução penal na ressocialização do reeducando. Mas não temos condição hoje de fazer a cidade inteira. E acredito que eu não vi uma cidade ainda no Brasil que conseguiria. Não sei, cidade pequena, de pequeno porte, mas você consegue, pela logística, identificar as prioridades que tem o município, que hoje nós fazemos meio de forma empírica e conforme vai chegando as informações para a gente. Então, eu vejo na secretaria que eu comando, na pasta da SEAR, a maior necessidade que teríamos seria o desenvolvimento de um aplicativo, tá, nesse sentido, para conectar o poder público com o munícipe e depois estendido às demais secretarias. Eu não sei, eu não vi a apresentação dos outros secretários, mas acredito que alguns apontem essa necessidade nos seus trabalhos. Nas demais trabalhos que nós temos nas secretarias, temos necessidade, às vezes, de aumento de frota, de funcionário, mas aí já é um problema que cabe mais ao executivo, que vem sendo trabalhado, inclusive, para a gente fazer um investimento em frota, mas eu não vejo assim, pelo menos não enxergo nesse momento como a universidade poderia nos auxiliar nessa etapa. Tá? Até porque estamos trabalhando, o prefeito tem trabalhado até para tentar fazer um empréstimo, para comprar novos veículos. Agora, o principal que nós temos seria esse desenvolvimento. E, verdade mesmo, eu queria muito que desse certo isso. Isso aí, eu acho que a economia... E no final desse aplicativo é óbvio, né? Teria que abrir mão dos direitos autorais, pelo menos para a Prefeitura de Bauru poder usar. Agora, nada impede depois que fosse comercializada, aí depende da política de cada universidade. O que nós vimos, que eu tenho acompanhado, de algumas empresas que têm desenvolvido essas ferramentas, é que isso é caríssimo. Eles colocam no mercado e... tem uma plataforma, se eu não me engano, é o Colab. Inclusive, a Prefeitura de Bauru
chegou a usar no começo dessa administração, mas não tinha essas ferramentas que a gente identifica. Tá? Então, na verdade, o que acontece? A gente que está no campo, que está vendo ali como é que é o trabalho do dia a dia e a necessidade do cidadão, eu não vejo na secretaria uma ideia, um trabalho melhor do que esse aí, que poderia também ser estendido para outras secretarias. Ficaria muito feliz se desse certo esse trabalho. E eu não sei como é que vai ser feito os trabalhos, se é a divisão por faculdades, mas quem sabe até a união, porque ciências da computação, acredito que na maioria das universidades, das faculdades aqui em Bauru tenha. Conforme for, até fazer um trabalho em conjunto com mais de uma universidade, em parceria com a prefeitura. E teria segunda etapa depois, que aí a gente teria que sentar, porque um aplicativo desse você teria que ter gente para dar manutenção no aplicativo. E aí seria a parceria do poder público com o aluno. Tá? Você vai pegar um aluno que ele vai, às vezes, desenvolver um projeto desse de trabalho de conclusão de curso, ou às vezes de uma pós-graduação, mas seria interessante que tivesse uma visão de prosseguimento, de continuidade. Tá? Aí dependeria da Câmara, da gente fazer um convênio com a universidade. Existe a dificuldade de pagamento de bolsa, de salário pelo município, mas a própria vereadora diz que, às vezes, CNPq, algumas formas que você encontra para desenvolver um trabalho desse e acabar sendo remunerado, porque pelo poder público é difícil. Eu prefiro pensar em pequenos projetos, mas que deem certo, do que, às vezes, sonhar. Eu vou dar um exemplo. Nós gastamos aí milhões por ano, isso no Brasil, com o combate ao mato. Tá? Eles usam aquele mata-mato pelo glifosato e aquilo lá é proibido, porque tem o perigo de acabar interferindo em lençol freático. Se desenvolvesse um herbicida, algum material que não fosse tóxico, que não prejudicasse o meio ambiente, mas que conseguisse eliminar o mato para não gastar com esse corte mecânico, esse corte manual, seria maravilhoso para o Brasil isso. Porque várias cidades gastam milhões de reais em cima disso e dinheiro que poderia estar sendo destinado para outras áreas. Tá? Mas eu tenho noção da dificuldade e da complexidade que é isso. Até porque as grandes empresas que trabalham com herbicidas, se tivesse uma fórmula dessa, é óbvio. Ou eles compravam, às vezes não deixava tanta facilidade para lançar, mas seria não só para a necessidade nossa, como para o Brasil. Mas, sabendo da complexidade e da dificuldade de desenvolver uma fórmula de um produto desse aí que não fosse tóxico, mas que desse para a gente usar sem atingir o meio ambiente, seria formidável. Agora, eu acredito que esse aplicativo seria muito mais fácil, eu não conheço, tá? Peço até devido à vênia aí aos estudantes, as pessoas que trabalham com isso, mas acredito que não seja uma coisa muito complexa. E nem precisaria. Se a gente começar com um aplicativo pequeno, uma ferramenta mais simples, pelo menos para dar início no projeto. O que acontece? Às vezes nós assumimos, é óbvio que o cargo fica, o mandato fica do prefeito, dos secretários, tá? E está muito acima do que o cidadão, do que o ser humano que ocupa aquele cargo. Mas é inerente. Nós somos seres humanos e cada um tem a sua visão técnica. Eu não sei se os senhores, as senhoras já viram o currículo dos secretários que tem nessa atual administração. Tem bastante gente com pós-graduação, mestrado, doutorado, são pessoas bastante estudadas. Tá? Então, dá esse devido valor e entende a importância que tem esse trabalho acadêmico. Agora, cada secretário, cada prefeito, cada servidor público, ele pensa de um jeito. O problema, às vezes, é que troca uma administração, às vezes, aquela pessoa que está entrando, ela não entende a necessidade daquele projeto. E não que esteja errado, às vezes ela entende até melhor e ela acha que pode ser resolvido de outra maneira. Mas, se a gente conseguir alguma coisa nesse espaço mais simples, mas que a gente consiga atender realmente a população e atingir o objetivo, para, com o tempo, a gente desenvolvendo melhor esse programa, eu acho fantástico. Eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Me coloco à inteira disposição, tanto aqui como fora daqui da Câmara, para participar de aula, para receber os alunos, ou os senhores, as senhoras lá na nossa secretaria, para andar com a gente, para ver o nosso dia a dia, que eu acho de extrema importância essa audiência pública e a iniciativa da vereadora e dos demais vereadores. Estou à disposição dos senhores e senhoras.
Agradecemos, né, a explanação do secretário das Administrações Regionais, Dr. Borgo, e gostaríamos de registrar a presença do vereador Segala e da senhora Silvia Helena Pereira Virgília Esgarbosa, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Unip. E nós abrimos, então, né, os microfones aí para os professores que queiram fazer algum questionamento ao Borgo. É, na verdade, uma continuidade da Secretaria de Obras, né? A Secretaria de Administrações Regionais, ela tem realmente esse braço, né? Embora tenha a intenção de ficar grande, né, Borgo, virar uma subprefeitura, ela ainda é, na verdade, né, um braço aí da Secretaria de Obras. É que, na verdade, até as pessoas até questionavam, a SER vai ser extinta ou não vai? Vai fechar ou não vai? Como a gente aumentou, a gente trabalhou aí, aumentando o leque da SEAR, mas ela realiza, na verdade, trabalho de outras secretarias, como a vereadora falou. Nós trabalhamos o tapa-buraco, mas quem trabalha o tapa-buraco? Obras e DAI. Nós trabalhamos a parte social, mas você tem a SEBS. Nós trabalhamos a parte de limpeza pública, mas você tem a SEMI e a Endurb. Então, todo o serviço que nós trabalhamos, por isso que eu falei, se eu for indicar aqui pontuar cada serviço, cada problema que nós temos em outras áreas, eu tenho certeza que os secretários vão chegar aqui e vão falar. E por ter essa tendência de se transformar em subprefeituras, vai acabar pegando um pouquinho de cada secretaria. É interessante porque nós temos essa liberdade de atuar um pouco em cada pasta. E nós vamos a campo, recebemos essa demanda da população e dentro ali das subprefeituras que nós pretendemos trabalhar, resolver o problema ali. Mas nesse tipo aqui, por isso que eu falei, eu vou focar em cima desse projeto, porque isso aqui, se der certo, é sensacional. Nós temos, claro, né, a maioria de professores ligados às engenharias e arquitetura, mas a FATEC está aqui, né? Está o Gândara, a professora Patrícia, com o banco de dados, quer dizer que já vieram prontos, justamente porque na reunião que nós tivemos com os secretários, o que mais apareceu foi realmente desenvolvimento de aplicativos, né, a questão da tecnologia à disposição, realmente, desse processo de comunicação, né, entre o munícipe e a própria secretaria. Eu acho que realmente tem muito a ser desenvolvido, não só para as secretarias ligadas às engenharias, mas esse projeto que você bem colocou e que já estava sendo demandado realmente, né, e tinha sido já solicitado aí à Unesp um auxílio, realmente é algo que, para nós, vereadores, que temos contato assim, com os munícipes que nos procuram, né, e a gente acaba sendo, na verdade, os ouvidores da prefeitura, né, Thelma? Muito o aplicativo, nós somos o aplicativo. Então, facilita realmente essa comunicação, né? Às vezes, aqui na Câmara, a gente, às vezes, se sente assim, impotentes porque nós não temos o poder de execução, né? E também impotentes porque a gente só encaminha, né? Então, assim, os requerimentos que nós encaminhamos, né, as solicitações que fazemos, é algo que, na verdade, nós estamos intermediando entre o munícipe e a prefeitura. Na verdade, não precisaríamos, né, nós estarmos fazendo isso. Então, se o munícipe tem essa facilidade, a tecnologia à disposição, esse acesso facilitado, facilita para todo mundo, na verdade. E, na verdade, por exemplo, ele entra no aplicativo, não cumpriu, não deu certo, aí o vereador entra. Hoje, como é que funciona esse sistema? Para quem não sabe, é o que a vereadora Chiara está falando. O cidadão ele vem atrás do vereador, ele reclama, tal mato, tal... passa para o vereador. O vereador ele faz o requerimento, mas nós os colocamos à disposição também. Ele manda, às vezes, um WhatsApp para a gente, que a gente pede bastante. Tem um mato, tem um buraco, tem um terreno, manda um WhatsApp para mim com a foto e tal. Mas é uma coisa muito informal. E outra coisa, nós temos um bom relacionamento, está o meu caso, eu tenho um bom relacionamento com a Câmara, com os vereadores, mas a administração é maior do que isso. Ela não pode ficar refém disso.
Porque o secretário Borgo, o vereador Segala, a vereadora Chiara troca, muda, entra outra, às vezes o vereador está... Então, não pode deixar um sistema desse. Seria interessante criar esse aplicativo e aí sim, se não der certo o trabalho de fiscalizador dos vereadores, aí cobra. Eu só vou pedir licença, a senhora abriu a palavra para os professores. Ninguém fez a pergunta, eu vou perguntar, então. Quem da área de informática, tem alguém que da universidade, que tem essa noção de ciência de computação, de TI, que possa falar em cima de um aplicativo desse, qual a dificuldade, se é possível? Porque eu estou curioso nisso, eu queria muito que... Nós já tínhamos falado sobre os buracos, né? E a gente viu muita intersecção entre as duas áreas, e você fazer o controle do terreno, né, e fazer a localização, isso é georreferenciamento, como você falou, isso é um mapa, né, você coloca ali naquele mapa uma referência, você clica ali, você pode pôr foto, isso é banco de dados, que também é a nossa atuação lá. E aí você pode pôr a informação que você quiser, você vai pôr os dados do munícipe, que é o proprietário do terreno, a situação que está o terreno, se ele mudou o status, se ele está do mesmo jeito, se foi corrigido, se não está, e a foto, ou qualquer informação que você quiser. Hoje você tem até códigos de barra, né, que pode ser usado um RFID, aquele código de barra mais completo, esqueci a sigla. Mas é possível fazer tudo isso, sim, tá? Agora, para você implementar um sistema desse completo, em torno de 1 a 2 anos, tá? Agora, porque os apps eles vão ter que ser construídos para Android, para iOS, daí vem cada celular, ele tem o seu operacional, então teria que estar pensando em como ele teria as versões, né, desses apps, mas é possível, sim, trabalhar, pegar a coordenada GPS que vem do próprio celular, ele libera, né, essa informação, então você tem a coordenada GPS, o próprio celular vai estar te enviando a foto. Assim, a gente tem que pensar em acessibilidade, né, porque a pessoa pode ser analfabeto, ter noção de... Tem assim vai, né? Sem noção de informática, né? Tem dificuldade em clicar. Então, tem vários itens que a gente tem que estar pensando na hora que você monta um aplicativo, né? Então, mas sim, é possível. Acho bem legal. Onde nós estamos comentando até sobre buracos, dá para aplicar. Daí onde tem como ter um menu de opções, né? É buraco, é terreno com mato. Então, assim, daí tem como ter a opção, não só ele clicar e tirar foto, ele pode identificar até o que é que ele está querendo reclamar, né? E depois até de uma forma de gerar um feedback para essa pessoa, né? Tudo isso pode ser pensado. Eu lembrei o nome, o QR Code, QR Code escreve, né? Você pode, nesse código de barra, eu poderia colocar, essa informação poderia estar numa pasta, por exemplo. Eu lendo essa informação, se você lê com o próprio celular. Mas isso tem que ser desenvolvido. Você tem que ter, depois, equipamentos para fazer a geração, você precisa ter equipamento para fazer a leitura. O que dá para fazer muito mais rapidamente seria esse mapeamento, a localização, ainda talvez esse desenvolvimento para celular, para depois, isso é a fase seguinte, né? Mas existem algumas etapas que podem ser já desenvolvidas mais rapidamente, sim, né? A gente tem como fazer isso mais rapidamente. Agora, a questão nossa é que nós vamos ver as demandas todas, né? Nossa capacidade também é limitada, né? Nós somos lá 4 cursos que trabalham muito integrados, mas aí a ideia está envolvendo professores, especialistas e alunos, né? Para jogar isso como projetos e tudo mais, né? Então, é uma novidade, né? Nós vamos começar a trabalhar fortemente para o setor público, e a gente vê a gama de possibilidades que tem. Mas eu acho que dá para ajudar muito, sim, com certeza. Inclusive, professor, até enquanto desenvolve essas ideias, conversa, eu acho que seria interessante que os próprios alunos identificados, interessados, fica aberta a secretaria para eles irem lá, saírem com a gente a campo para ver o problema.
Por mais simples que pareça, é cortar mato e tapar buraco. Mas você vendo, enxergando dia a dia as dificuldades que tem ali, os detalhes que tem no dia a dia, com certeza vai ajudar na criação de ideias. Tá? Então, a gente já se coloca à disposição desde já, tá? Para a hora que qualquer faculdade, universidade, professor, aluno tiver interesse, que entre em contato conosco, tá? Identifique a pessoa, 1, 2, 3, não sei, e a gente sai a campo. Vai 1 dia, 2 dias, 1 semana. Tá? Acho que o interessante é a gente pegar atalhos mesmo, já vai direto nisso, não precisa de formalidade, mandar ofício, pelo menos não nesse momento, tá? Mas pode me ligar, já, olha, tem aqui um aluno, tem 2, 3, uma comissão, sei lá, quer sair, quer ver o dia a dia, e tenho certeza que com as demais secretarias também será assim, já nos colocamos à disposição. Só fazer uma consideração, se for possível, são 40 mil terrenos de particulares e 3 mil da prefeitura. Posso? Não, mais ou menos, aproximadamente. Então, eu acho que seria interessante, primeiro, monitorar os 3 mil da prefeitura. É um número menor e a gente passa a dar exemplo. Porque é difícil eu falar para o meu filho não roubar se eu roubo todo dia. Então, eu acho interessante monitorar primeiro os terrenos da prefeitura, fazer toda essa limpeza e depois a gente vai à busca do resto. É uma coisa mais objetiva, nós vamos passar a dar exemplo, vamos passar a ter uma cidade limpa pelo poder público. Eu acho interessante, eu não sei como, vereador... você está mandando não cuidado privado. Estou mandando cuidado privado, sim, tem cuidado privado, mas eu acho que o exemplo começa, e é um número menor, talvez seja até mais fácil da gente fazer para poder prover. Eu acho que tem que fazer todo o resto. Só para dar uma informação mais exata, da Prefeitura Municipal de Bauru são 3.622 imóveis, 17.767.000 metros quadrados, e particulares são 49.065 imóveis, no total de 42 milhões de metros quadrados. Tá? Em relação, para vocês verem a dificuldade que a gente mede a demanda, a necessidade e a qualidade do serviço de acordo com a cobrança da população. Nós temos Câmara Municipal, imprensa, ouvidoria e a própria população que nos procura diretamente. Tá? Como que a gente mede os serviços que estão sendo feitos a contento da população ou não? De acordo com as demandas que chegam para a gente. Tem momentos que a demanda aumenta, tem momentos que abaixa. Esse período, por exemplo, é um período que a gente vem de pouca demanda, apesar de vários terrenos, mas está vindo pouca demanda. A tendência agora, pelo período de chuva, é aumentar bastante, porque o mato aí, a braquiária, os senhores acho que são especialistas nisso em alguma área, mas chega a crescer 3, 5 centímetros por dia num período de chuva. Então, agora, a tendência é apertar um pouco. Tá? Mais algum professor quer fazer algum questionamento? Segala? Não? Então, olha lá, o Luiz Adriano. Não ia falar não, mas não aguento. Quando acontece isso, a gente tem que se candidatar a vereador e vir para cá. Obrigado. Mas você tem falado muito em aplicativos, né? E acho que daria até um bom concurso de aplicativos aqui, cada universidade, faculdade, fazer um e propor, você escolher o melhor. Nossa Senhora! Né? Que maravilha, já pensou? Pensou, que beleza? Mas eu queria só voltar no comecinho da sua fala, quando você falou que as atuações da SEAR envolve um pedido de centro comunitário, envolve um campo de futebol, envolve outras, né? Eu não sei como que funciona, como é o funcionamento disso. Se nós resolvemos que vamos fazer o centro comunitário, né? Aí eu não sei como que é o andamento, passa para planejamento, obras, isso eu não entendo e não sei nem se eu quero entender. Mas por que não? Precisamos de um centro comunitário, precisamos de um campo de futebol. Por que não já não levar para o seu destino um projeto já com orçamento pronto? Ou que não vai implantar para aquele mesmo terreno, aquele bairro que é um centro comunitário, um outro grupo que é um campo de futebol, o outro grupo que é um clube com piscina.
por que não fazer os 3 projetos através das universidades, né? E depois os projetos já podem sair até com previsão orçamentária e deixa na pastinha. Resolvemos, acho que o orçamento dá para fazer esse, a maioria quer, isso fica tanto, reúne o grupo lá que está decidindo isso, esse projeto fica tanto, esse tanto, mas nós temos tanto de dinheiro, vamos esperar mais um pouco para ter mais recursos para fazer esse melhor, ou já podemos fazer esse. Então, de repente, você ter para uma demanda para um determinado local, 3 projetos diferentes, distintos, um centro comunitário, um clube, um campo de futebol, que seja, né, para que, já com esse projeto feito pelos alunos das universidades, possam ser, então, debatido naquela comunidade para ver o que vai ser feito, né? É que eu vislumbrei isso e acredito que possa ter alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Importante a sua fala, eu vou até explicar qual que é o nosso receio, tá? Quando o orçamento participativo ele foi criado, na verdade, lá atrás, em 2005, ele serviu como base para a formulação do plano diretor e do plano plurianual. Ele passou a ser deliberativo, na verdade, ano passado. O nosso medo é de partir do poder público à indicação, porque você acaba cortando a força deliberativa do orçamento participativo. Medo. Não que necessariamente vai ocorrer, mas quando eu chego para a população direta e falo, nós temos esse projeto aqui ou esse projeto, a gente tem receio de tirar a autonomia, a liberdade deles para indicar. Só deixa eu concluir que você vai entender. O que nós estamos fazendo? Nós vamos fazer agora uma reunião na OAB, que é um encontro anual das associações de moradores, e o professor Chaides, da Unesp, ele tem um trabalho, acho que de formulação sobre o plano diretor. Eu não vou dar mais detalhes, porque eu não tenho esses detalhes dele, mas ele vai apresentar para algumas regiões da cidade, em cima do trabalho que ele faz com os alunos dele, qual seria a linha de desenvolvimento daquela região e as necessidades de acordo com os estudos dos alunos dele. Aí sim você passa para a população o que teria uma linha de desenvolvimento daquela área para a população tentar trabalhar naquele sentido. Nós queremos dar a maior liberdade possível para a população e para os delegados. Nesse ano agora, no próximo orçamento participativo, vai mudar um pouquinho. Tá? Além da população, dos delegados, nós vamos interagir com vários técnicos da prefeitura, vamos chamar a Câmara Municipal, os vereadores aqui, a maioria que tem seu ofício, o doutor Segala é vereador, é promotor, é engenheiro também, que é área educadora, a doutora Thelma médica. Então, vamos abrir essa reunião, tá? E ali no dia, olha, nós queremos ali um centro comunitário em tal área. Você tendo um representante da obras, planejamento, outras secretarias, na hora você já corta. Olha, aquele terreno não é público, ponto. Olha, aquela área ali é a área de cerrado, ponto. Então, darmos uma diretriz para as pessoas terem uma ideia do que possa vir a escolher, mas, ao mesmo tempo, com muito cuidado para deixar as pessoas livres para indicarem o que eles têm necessidade, sob pena da gente aí macular, da gente ofuscar essa parte deliberativa do orçamento participativo. Essa é a visão que nós temos hoje. Tá? Não pode não ser a melhor, entendo que seria interessante levar pronto, até para a gente pular, otimizar etapas, mas eu tenho muito receio, às vezes, de... Porque... Acho que não foi isso que você entendeu. O que eu quis dizer é, a população deve ter 1 ou 2 ideias do que fazer naquele local. Não é a prefeitura ou o CEAR levar, olha, podemos fazer isso, isso ou isso, não. Eles têm a demanda. Eu imagino que numa reunião dessa nunca participei, não sei, mas nessa de delegados com a comunidade tenha 2, 3 demandas diferentes, talvez por um mesmo lugar. Eles têm a demanda. Nas reuniões que nós tivemos, como eu disse, que está até no site da prefeitura, foi em torno de 40, 50, que vai de pedidos até, desde tapar buraco até a construção de campo. Isso aparece tudo. Esse ponto, a construção do campo ou do centro comunitário. Né? O que eu quis dizer é o seguinte, a população lá daquele bairro, tá, quer um grupinho quer um campo de futebol e o outro o centro comunitário.
e eu só tenho um local para construir, ou vai ser um ou vai ser outro, mas é uma demanda deles. Tá? O que eu sugeri diante dessa demanda deles, você pedir um projeto para as universidades dos dois, tá? E aí levar adiante para eles decidirem qual resolveria construir, por exemplo. Não entendi. Tá? É que eu tinha entendido até. Não é nós propormos e vocês... o projeto já. Não, é que seria até interessante. Ao contrário. Já levasse o que dá para ser pronto, qual que vocês querem. Mas isso é interessante. Você fazer e pegar esse auxílio com as universidades e até a própria universidade, os interessados, os alunos, participarem dessas reuniões também, para nos ajudarem. Sim. Isso até para conversar com a população, porque, querendo ou não, vai estar lá representantes do poder público, da administração direta, e os moradores, e os estudantes, que também são cidadãos que podem contribuir com esse processo, e lá na hora, nessa dinâmica, poder conversar com a população. É interessante, isso sim. Nós vamos querer dar a maior publicidade possível. Tá? Convidar, sair de lá pelo menos resolvido. A gente já pula uma etapa muito grande, que foi uma dificuldade que teve no ano passado, tá? Até porque foi a implementação do orçamento deliberativo mesmo, foi a primeira vez. Mas esse ano agora, na verdade, nós queremos sair, pelo menos ali da primeira, da segunda reunião, já resolvido que aquilo lá dá certo. Aquilo lá realmente é possível fazer, e quanto mais pessoas envolvidas, se tiver Câmara, secretários, estudantes, eu tenho certeza que a gente já sai dali fechado. Mas é interessante, sim. Eu vou fazer uma colocação aqui, Borgo, porque a gente estava conversando aqui, eu, vereadora Thelma, nós teremos a reunião à tarde da Secretaria de Planejamento, e algumas questões urbanísticas, na verdade, elas nascem ali dentro da Secretaria, né? Então, acho que nós vamos ter a oportunidade de conversar com a secretária a respeito de uma ideia que surgiu aqui, que talvez nós pudéssemos estar desenvolvendo por regiões, projetos mais direcionados por regiões. Então, eu não sei como é que você pensa isso, mas, de repente, pegar, por exemplo, região central, né, e desenvolver uma série de projetos de revitalização, de urbanismo, aquilo que pode ser feito dentro das instituições, diretamente relacionados a essa região, né? Então, algo que a gente pode estar amadurecendo, estar discutindo, né? De repente pega região norte, por exemplo, que tem uma série de dificuldades lá, o que é que... E aí eu acho que a Secretaria de Administrações Regionais entra, porque existe essa questão do orçamento participativo, né? Eu não sei que outras formas a gente poderia estar discutindo dentro da própria prefeitura, de como, de repente, viabilizar a execução de projetos mais direcionados para uma determinada região, um ano uma região, outro ano outra região, né? E, de repente, a gente criar um cronograma, um projeto macro e um cronograma para questões mais ligadas às áreas de engenharia e arquitetura, realmente, que na verdade, nós estamos discutindo nessas audiências do dia de hoje, mas que a gente pudesse estar pensando a cidade de uma maneira total, mas que, de repente, a gente conseguisse segmentar ela num calendário para atender as... Não sei como é que você pensa isso. Eu acho que... Eu vou dar o exemplo... Tem mais uns minutinhos, né? Claro. Vou dar o exemplo da região central do orçamento participativo, tá? Eu assumi a secretaria em abril, agora desse ano. A demanda da região central era comprar uma mini pá carregadeira, a Bobcat, né? Com um dispositivo que acoplasse para fazer a varrição da área central. Essa era a demanda que precisava. No que eu entrei, o primeiro ponto meu foi em cima da zeladoria, da limpeza, que tinha uma urgência ali da gente dar uma resposta, mas logo em seguida eu fui focar em cada demanda. E a hora que eu vi aquilo, eu falei, não, primeiro que com R$153 mil você não vai conseguir comprar uma Bobcat, uma mini pá carregadeira. E mais aquele aparelho que você acopla para fazer a varrição, estava em torno de 35, 40 mil reais. Então, primeiro fato, o dinheiro não dava. Segundo fato, não serve
para limpar calçadão, para limpar a área central. Porque aquele material que vem, nós utilizávamos na Endurbe, ele tem uma polia, uma vassoura que tem no canto, que lá é para limpar guia. E não daria para fazer isso aí no calçadão e também não daria na região central, porque ali fica carro parado o dia inteiro. Você não tem como limpar. Aí eles pediram, não, então a gente teria que usar esse aparelho, essa máquina, para fazer a lavagem do calçadão. Também não dá, porque você não dá para acoplar uma parte que disponibilize água. Então, o que aconteceu? Vamos trocar, então, a demanda. Existe essa possibilidade. Você escolhe a demanda ali, chegou mais para frente, se tornou viável, não deu, você troca a demanda. Aí, vereadora, é interessante isso que a senhora falou. Vamos trocar, tá. Perguntei para os delegados, no quê? Não sei. Quando faz pesquisa, você conversa com a população, olha, o que está ruim? A saúde, a educação e segurança pública. Tá, mas se eu te desse um dinheiro aqui agora para você fazer alguma coisa para o seu bairro, o que você faria a primeira coisa? Isso tem dados, tem pesquisa em cima disso, é recente, inclusive. Saúde. Mas onde? Então, isso seria interessante. Tá? Com os técnicos, já desse um norte, uma diretriz, da onde seria importante dentro daquela região e o que poderia construir naquilo e dando essa liberdade para a população, mas aí a gente consegue sentar, passar todas as regiões, tá, que é dividida pelo orçamento participativo, e fazer essa ajuda para os cidadãos, tá, de qual diretriz que poderia ser tomada. Isso eu acho perfeito. Pularia mais uma etapa, porque já chega lá, além da necessidade que tem o bairro, você vai ver também o desenvolvimento do bairro mais para frente. Ô Borgo, quanto que tem para orçamento participativo deliberativo? Esse ano agora foi reservado 2 milhões. Dá quanto para cada região? 153 Então mil. não faz nada. Desculpa falar para você, não faz nada, Borgo. Você desculpa, talvez não fosse nem o local de dizer. Mas com 100 mil reais você faz nada. Então, por isso assim que a gente respeita, graças a Deus vai virar 4 milhões, vai dar 260 mil, melhora. Mas se você fizer uma programação, uma coordenação, e olha, nesse ano vai pegar essa região, no outro ano, tem 4 anos, dá para fazer todo mundo. Eu acho louvável, eu acho que a população tem que participar, mas participar sem dinheiro é difícil. E para acrescentar o que a senhora falou, ainda esses 153 mil para a região. Então, você pega alguns bairros ali, você divide, né? Às vezes vai 40. Quanto custa um asfalto de uma quadra? Asfalto, por exemplo, nós estamos fazendo a duplicação ali próximo a Águas Virtuosas. Tá? O que acontece é o seguinte, as políticas maiores cabe à administração direta. A ideia do orçamento participativo, como nós vimos em outras cidades, são essas pequenas coisas mesmo, praça, às vezes academia, são as obras, essas pequenas obras, na verdade, com grande significado. Nós estamos conseguindo fazer várias praças, aqui para o centro estamos licitando uma lixeira subterrânea, que foi indicação depois da área central, academias de ginástica, parquinhos, são coisas às vezes pequenas, mas que contribuem. Tá? Não, mas é pouco, isso aí não... Eu acho super legal, acho ótimo, mas eu vejo que às vezes é muito rojão para pouca resolução, só isso. Mas acho legal, tem que começar, parabéns. Você desculpa, não... Sei que você é cheio de boa vontade, mas é duro, porque tem quanto custa um parquinho? 70. É que, na verdade, vereadora, por isso que eu trouxe para os senhores aqui o foco em cima do aplicativo do lixo. Tá? E eu não me estendi até nas outras áreas, porque... Eu acho que assim, se tiver essa objetividade, nós precisamos de um aplicativo para isso, fica mais fácil. Porque, na verdade, desculpa até, a vereadora Chiara ainda é mais calminha que eu. Mas acho assim, precisava direcionar um pouquinho mais. Eu preciso de um aplicativo para isso. Essa é a minha primeira demanda e minha segunda demanda. Senão, nós vamos ficar aqui falando 1 hora e eles não conseguem. Precisava ser um pouquinho legal. A minha apresentação, na verdade, foi direcionada para o aplicativo. Na verdade, eu só estou respondendo o professor que ele acabou entrando, eu tenho que explicar. Eu acho que quando a gente for falar... Mas eu concordo. Eu acho que precisava ser um pouquinho mais objetivo nas apresentações. Com todo o respeito, mas se nós temos essa demanda, seria interessante isso. Depois escuta. Acho que seria bom. O principal é o aplicativo mesmo. E eu acho bacana o aplicativo. Leva o microfone, Tiago, leva o microfone para o professor Luiz Adriano. Por favor. Com respeito à vereadora Thelma, me perdoe, foi eu que tumultuei. Não, ele foi muito específico no que ele queria. Eu que vislumbrei mais, me perdoe. Não é isso não, doutor. Eu acho assim,
eu acho legal, não tem, eu acho que tem que dar vez para que vocês falem também. Então, por isso a gente pede um pouquinho, seria interessante do secretário, olha, pontua, preciso disso, depois abre para vocês. Legal. Mais alguém quer fazer algum questionamento à Secretaria de Administrações Regionais? A professora Patrícia. Assim, do que vem sendo discutido, eu, na área de informática, eu consigo, melhor na área de computação, né? Porque na área de informática parece que... Né? Mas lá, por exemplo, aparentemente vocês precisam de um sistema para organizar esses dados. Que assim, fica difícil a gente propor quando nós não sabemos o que vocês têm, né? O que já se tem, né? Mas, por exemplo, para organizar os projetos, as pastas, como eles estão falando, por exemplo, diz o Alexandre, o professor comentou, assim, seria interessante a gente ter noção do que já existe. É possível, sim, criar sistemas em que você disponibiliza para as universidades o que é que você está precisando e eles conseguem postar os projetos para que vocês consigam ver esses projetos. Então, tanto um trabalho corporativo que vai estar... colocar assim, eu consigo ter o contato na universidade, eu envio as solicitações para as universidades selecionam aquilo que elas podem fazer, elas enviam os arquivos dos projetos que elas desenvolveram. É um trabalho colaborativo. Então, assim, existem sistemas prontos, existem aplicativos que podem ser utilizados, então, daí seria isso, de certa forma. Foi possível perceber que esse app é o que você mais deseja, né? Então, ou seja, o resto é o resto. Mas é possível, sim, ter esse levantamento, né? E depois controlar as necessidades de cada região e assim sucessivamente. Eu acho que a melhor forma vai formalizar, vai passar, até acho que a metodologia que a vereadora colocou, da gente passar isso aí depois para as faculdades, tal, como disse, a audiência está sendo gravada, mas acho que a melhor forma é o seguinte, quem tiver interesse, até para a gente pular a etapa, já liga para mim, já entra em contato com a secretaria, eu já estou à disposição, saindo daqui, eu já estou à disposição para atendê-los. Podemos encerrar a apresentação da SEAR? Mais algum questionamento para a Secretaria de Administrações Regionais? Não? Então, Borgo, agradeço demais a sua participação, viu? Eu acho que a sua necessidade pontual, né, como os próprios professores colocaram, é possível de ser atendida, né? O que na verdade já justifica, né, todo o trabalho da audiência pública e à disposição dos professores aqui presentes e a sua participação. Então, nós agradecemos e nós já temos aqui os professores da área de agronomia, estou vendo a Ruth aqui da farmácia, professora da veterinária, que já estão aqui também, a professora Pampana, da arquitetura, já estão aqui também para a apresentação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o secretário já está aqui também, o Levi Momesso. Então, nós vamos encerrar a sua participação aqui.